Irmão, vamos ler 2 versículos do Salmo 122. Eu leio um, a igreja lê o outro, pela misericórdia do Senhor. E quando eu leio o primeiro, a irmã lê o segundo, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem grandes coisas neste lugar. Amém. Eu me lembro que só foi este lugar que Deus me tomou marchando aqui neste arraial. E de lá para cá Deus não me tomou mais em lugar nenhum, viu, pastor? Porque a unção de Deus aqui continua. Só se você não crer e não tiver na brecha que nem Mardoqueu. Mas se você estiver na brecha, você vai sentir a presença do Espírito. Salmo 122. Me alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Bem, sente glorificando ao Senhor. Aleluia. Falar do pastor é fácil. Falar do Anderson, melhor ainda. Né? Falar da igreja de Cristo, uma coisa tremenda. Falar do grupo de obreiro, melhor ainda. Mas falar do nosso pastor é uma coisa boa. A Bíblia vem dizer, quando Deus restitui Moisés como líder daquela comunidade, daquela liderança, a Bíblia vem dizer, querido, que ele é posto em prova para conduzir aquele povo. A Bíblia diz que Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, para que ele não venha tirar e não venha libertar o povo. A Bíblia diz que começa uma liderança na vida de Moisés, e ele chega para o Senhor e fala: Senhor, tenho eu a língua pesada, tenho eu, Senhor, não posso. Talvez ele disse para você assim: eu não tenho, não quero, não vou. Mas a Bíblia diz que quando Deus escolhe Moisés, ele escolhe Arão para ser o intérprete naquele lugar. A Bíblia diz que coloca na vida de Moisés o próprio Deus falando face a face com ele através daquela salsa. A Bíblia vem dizer, querido, que ele era um homem escolhido a dedo por Deus desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Deus cuidava dele 24 horas. Mas o irmão, o que você quer falar sobre isso? Você vai entender quando chegar na metade da mensagem. A Bíblia diz que quando Moisés é escolhido para uma liderança, a Bíblia vem dizer que ele é chamado por Deus. A Bíblia diz que ele é chamado por Deus para liderar um grande povo, que segundo a tua palavra do Senhor diz que ele era família daquele povo. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele sofria 24 horas. A Bíblia diz que aquele povo era escravo de Faraó 24 horas. Era levantar, deitar, e quando se levantava tinha que trabalhar ainda de graça. Mas o filho da promessa naquele dia, Jesus preparou no ventre da mãe dele e tirou ele do meio dos homens e das mulheres e colocou para sentar no meio dos príncipes. A Bíblia diz que Moisés era príncipe naquele arraial, naquele lugar, mas chegou o momento de ele ser chamado por Deus. E a Bíblia diz que acontece algo na vida dele, que verdadeiramente ele mata o egípcio e sai daquele lugar fugido. A Bíblia diz que começa a sua perseguição dentro do deserto. Talvez eu não sei qual é o teu deserto, pastor, nem quero saber, mas Jesus te chamou para trazer as boas novas neste arraial. E não importa, meu querido, e não importa o jeito que o Senhor glorifica, que o Senhor exalta, que Deus tem grandes coisas na tua vida ainda neste lugar. E a Bíblia vem dizer que ele é escolhido para liderar o seu próprio povo de onde ele veio. A Bíblia diz que de onde ele veio, ele voltou de novo. E muitas vezes, querido, você senta nesta cadeira e fica olhando um para o outro e não entende que o Espírito de Deus está ao nosso meio, querendo falar comigo e contigo. Sabe por quê, irmão? Nós cheiramos o cheiro suave do Espírito Santo. E você tem que entender que você é um vaso escolhido por Deus para
povo e escolhe Arão. A Bíblia diz que o povo se levanta contra Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus deu um sinal a Moisés. E naquele grande dia, naquela hora, naquele instante, o Senhor começou a movimentar as águas, endurecer o coração de Faraó, até chegar aquela peste, sabe? Até chegar aquelas coisas que Deus deu para Moisés e falou para Faraó. Mas quando Faraó perde um ente querido seu, que era o seu filho primogênito, a Bíblia diz que Deus revela para ele: solta o povo. E a Bíblia diz que Moisés começa a liderar um povo no deserto. Aleluia. A Bíblia diz que 40 dias e 40 noites o Senhor andava com aquele povo e ele não entendia que o próprio Deus andava com ele 24 horas. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A providência de Deus chegou na minha e na tua vida. Não importa o que você tem, não importa o que você é, não importa as suas divisas, porque a maior divisa de nossas vidas é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Essa não tem igual. Essa é para toda a vida. Eu serei contigo até a consumação do século. Ei, Jesus está dizendo para mim e para você que Ele será com você até os últimos dias da tua vida nesta terra. E além do mais, tu ganharás a vida eterna junto com Ele. E a Bíblia diz que Faraó liberta o povo. Mas quando o crente quer ser provado, meu querido, a Bíblia diz que até no deserto ele é provado. A Bíblia diz que até no deserto ele é provado. Não adianta, querido. Até no deserto, naquela hora que você precisa de um abraço do Senhor, ou de um abraço de uma pessoa, Jesus fecha a sua boca. Mas a Bíblia diz para mim que Ele também trabalha no silêncio. E a Bíblia diz que naquele exato momento, querido, minha querida, Ele começa a liderar aquele povo no deserto. E a Bíblia diz que Moisés manda juntar só as coisas que o povo pode levar. Ficou para trás a casa, ficou para trás os manjares do rei, ficou para trás tudo que eles tinham no Egito. Querido, quando Deus te achou graça em você, lá no Egito, lá em Lodebar, Ele te tirou de lá e te colocou no meio dos príncipes para tu glorificar, exaltar o nome do Senhor em todo o tempo de tua vida. O Senhor precisa de você. Mas como é que você, irmão Eduardo, vem nesta casa dizer que Jesus precisa de você, de mim? Ele precisa, querido. Sabe de uma coisa? Quando Ele manda representante de um país para o outro, quem é que Ele manda? Os embaixadores. Mas aqui, meu querido, tem embaixadores do Senhor nesta terra, escolhidos por Deus para fazer a diferença. E tem que ter um líder. E quem é esse líder, meu querido? Esse líder, sabe quem é? É o anjo que Deus escolheu nessa terra. E sabe quem é esse anjo? É o teu pastor, querido. Nunca fale mal do seu pastor. Nunca fale mal do seu irmão. Nunca fale mal da sua irmã. Abrace ela. Ame ela, ame ele. Sabe por quê, querido? Eu vou trazer uma interrogação para você muito forte. A Bíblia diz que quando Deus escolhe Saul, a Bíblia relata que Deus coloca um profeta de frente a Saul e unge ele com óleo. A Bíblia diz que quando Saul desobedece a Deus, a Bíblia vem dizer que Deus escolhe Davi segundo o seu coração. Mas o que me chama a atenção, sabe, pastor? Que o óleo que caiu na sua cabeça caiu também na minha. A liderança é sua, porque eu só tenho um cargo maior dentro da casa do Senhor. Mas a Bíblia vem dizer que quando o óleo caiu na cabeça de Saul e ele perde a liderança daquele povo, sendo capitão da guarda, a Bíblia diz que o Senhor coloca outro para liderar o povo
de Israel. Mas o que me chama a atenção, querido, é que o mesmo óleo, o mesmo profeta que profetizou para Saul, ele também profetizou para Davi e ungiu Davi como rei de Israel. Querido, eu quero te dizer uma coisa: o mesmo óleo que esse pastor desta casa pega para ungir os seus filhos, os seus escolhidos, Jesus também pega para te ungir, querido. Você é ungido do Senhor, escolhido por Deus. Jesus manda te dizer, querido, o óleo está descendo fresco nesta casa. Não importa, querido, quem te chamou foi Deus. Jesus te chamou para dizer assim: olha, querido, você é um líder na sua casa, você é um líder na sua empresa, você é um líder na sua igreja, você é um líder onde você passar. Sabe por quê, querido? Porque aonde você passar, você vai ter o cheiro suave do Espírito Santo. E o que me chama a atenção neste culto, sabe, meu pastor? Aos seus olhos a cadeira pode estar vazia, mas lá em cima Jesus mandou mensageiro nessa noite para te dizer assim: eu sou contigo como fui com o povo do deserto. A tua intimidade só quem conhece é o Espírito Santo. Ai, Jesus. A tua intimidade, o falar com Ele, quem conhece é o Espírito Santo. Não desista dos seus sonhos, nem daquilo que Deus colocou na sua mão, porque o Senhor não tem graça naquele que se encovarda. Nós temos que viver um evangelho de renúncia. Nós temos que viver um evangelho de cura, um evangelho de prodígio e maravilha. Quantos vídeos de Eduarda eu tenho no YouTube filmado aqui, e desses vídeos foram tudo maravilha. Será que Deus mudou nesta casa? Não, Jesus nunca muda, querido. Ele é o mesmo, Ele vai continuar sendo o mesmo na minha e na tua vida. A Bíblia diz para mim que muda é o homem. Pode o céu e a terra mudar, mas a palavra dele continua para todo sempre na minha e na tua vida. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai, porque Ele é o dono da bênção. E Jesus falou comigo na outra vez que eu estive aqui: profeta de Deus não corre do arraial, porque foi chamado para trazer as boas novas. E Jesus falou comigo que ia trazer um povo para esta casa. Jesus falou comigo que Ele ia voltar. Ela vai voltar. Aquele que saiu daqui, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que saber que o condutor do barco é Jesus de Nazaré. E quando Moisés pega o povo e leva o povo para o deserto, guiado por Deus, a Bíblia diz que de noite a coluna de fogo, de dia a sombra. Sabe o que ele quis dizer para mim e para você, querido? 24 horas o Senhor estava com o povo, e o povo só fazia murmurar. Tirasse nós do Egito para morrer no deserto. Jesus tirou do Egito porque lá não tinha mais nada para o povo. Trouxe o povo para um lugar que Deus prometeu e mostrou a muitos naquela época. E sabe o que acontece? Quando o povo chega de frente ao mar, aí disseram: e agora? Faraó está vindo aí nos buscar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor naquela época era Moisés. A Bíblia trazer para mim, meu querido, que o líder daquele povo era Moisés. E sabe o que acontece? Moisés tinha um segredo com Deus tão grande, querido, que só o seu pensamento, Jesus já estava dizendo: Moisés, faz isso. E a Bíblia diz que a chave de madeira abre aquele mar de um lado para o outro, e o povo passa para o outro lado de pé enxuto. Mas a Bíblia vem dizer para mim que naquela época não tinha barco, não tinha lancha, não tinha aqueles esqui, mas
naquele dia tinha a chave de madeira para abrir o mar. A Bíblia diz que o Senhor soprou de um lado para o outro e abriu, e o povo passou naquele mar. E sabe o que me chama a atenção, querido? Quando o faraó bota a cabeça para entrar naquele mar, o Senhor começa a selar de um lado para o outro e começa a fechar tudo. A Bíblia diz que é engolindo os carros, engolindo tudo pelas águas. E aí começa a peregrinação daquele povo de Israel pela terra prometida. Querido, vocês estão passando uns dias nessa terra. Essa terra não é minha, nem é tua, nem é herança do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua família, nem do teu filho. Essa herança que Deus guardou para mim, para você, está lá em cima nas mansões celestial. Aleluia! Suas palavras: irei a meu Pai fazer muitas moradas para aquele nele crer, mas vos enviarei o Consolador. Ei, Jesus está dizendo para mim que você tem uma bomba atômica dentro de você que se chama Espírito Santo, que ele chora quando você começa a cometer algo errado. Ele se afasta, ele não aguenta. Nessa noite eu quero falar para você: existe uma liderança nesta casa que é constituída por Deus na minha e na tua vida, que se chama Espírito Santo. Doenças incuradas já foi curada aqui. Batismo com o Espírito Santo já teve nesta casa. Ei, eu quero te dizer uma coisa: vai acontecer tudo de novo. O pastor não podia dar essa festa na casa dele? Podia. Eu vou dar na minha casa, com meus filhos, com minha nora e com meu genro. Mas sabe o que Deus colocou para ele? Que o pastor que tem cheiro de ovelha, ele gosta das ovelhas perto dele. Ele zela. Isso é a liderança, querido. Ele zela por você até o seu final. Sabe o que me chamou a atenção? Ele chamou um jovem aqui, o jovem foi, obedeceu, e eu não vi ele falar nada. Mas quando ele fez: vem cá, quero falar contigo. É assim, mano. Esse é o amor do Espírito Santo. Poucos hoje têm esse amor, querido. Hoje ele está de olho na lã, na carne, sabe? Ainda deixa a gordura no pote, para quando faltar o óleo, ele misturar e comer. Mas Jesus não vem atrás de imundice. O Senhor vem atrás de homens ungidos por Deus para trazer a tua nova e cuidar da sua ovelha, querido. E quando ele cuida da sua ovelha, sabe o que acontece? É acrescentado mais azeite na sua botija. Sabe, as bênçãos do Senhor tem que chegar. Sabe o que eu entendo sobre bênção? É quando você recebe uma bênção, querido, que eu estou perto de você, eu recebo a mesma porção. Não adianta, querido, tem que transbordar do teu lado. A bênção de Deus, ela tem que transbordar. A Bíblia vem dizer que Moisés, quando chega do outro lado, Miriam pega o pandeiro e salta de alegria. Eu queria ver Miriam naquela época, querido. A bandeira, sabe aquele pandeiro? Eu acho que ela bateu tanto e pulou tanto de alegria que eu tenho certeza que ela furou aquele pandeiro. Olha a sua alegria nessa noite. Fala para Deus. Olha a tua tristeza. Fala para Deus. Teu filho está fora do evangelho, teu esposo, tua esposa, está tudo errado. Eu quero te dizer que tem um Deus que ele pode consertar tudo. Tem um Deus que ele pode te dar tudo. A Bíblia diz que do ele é o ouro, do ele é a prata, e tudo que há nessa terra é colocado sobre as mãos dele, porque o poder da palavra dele diz para mim que a terra está na mão dele. Tomara eu e você, querido. E a Bíblia diz que Moisés começa a guiar aquele povo no deserto, e Deus não deixa aquele povo desamparado. A Bíblia vem dizer que as roupas daquele povo nem se rasgava. A Bíblia vem dizer que nem os sapatos daquele povo, as percantas, se desgastava. A Bíblia vem dizer, meu querido, que não faltou água, não faltou pão, não faltou nada para aquele povo. A Bíblia vem dizer que o próprio Deus cuidava 24
toalha daquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. O que é que está faltando na tua casa? Se é azeite, tu vai levar hoje. Se é o óleo, tu vai levar hoje. Se é a cura, tu vai levar hoje. Tem muitos pregadores que pregam para a multidão e cobram um salário desse tamanho. Leva toda a oferta da igreja. Jesus naquele grande dia ele vai prestar conta de tudo que ele fez. Porque Jesus não gosta de hipocrisia. Jesus gosta de santidade diante do Espírito Santo do Senhor. Eu digo para Deus todo dia que eu entro nessa porta. Quando eu sou convidado, às vezes eu não posso vir. Eu digo, Senhor, eu queria ter condições para ajudar o teu servo. Senhor, eu queria poder trazer muitos pregadores para esta casa. Homem que tem compromisso com a obra do Senhor. Eu queria fazer isso, varão. Tu entendeu? Porque eu conheço homens que têm compromisso com Deus, têm uma liderança firme em Cristo Jesus. Enquanto outros dizem assim, renega esse convite, porque o pastor chamou e deu um aniversário sobre as primícias que ele tem ganhado diante do Senhor, e adiou essa primícia para dar uma cobertura a outra irmã que estava precisando. E eu acho lindo disso, irmã, sabia? Eu acho lindo. Eu vou levar isso dentro do meu coração, e na próxima pregação minha eu vou ministrar sobre isso. Sabe, Anderson? Seu aniversário é quarta-feira. Uma pessoa precisa de você. Você não vai cuidar do meu aniversário, não. Você vai cuidar da pessoa. Jesus chama assim. Eu vou cuidar primeiro da pessoa. É minha ovelha. Eu tenho que tratar ela, cuidar dela. E Deus nunca deixou. Olha, irmão, sabe o que me chama a atenção? Que Jesus me deu uma revelação aqui. 12, entre os 12 era um traidor, mas não andava no meio. A Bíblia diz: onde o Filho de Deus passava de Jerusalém até Samaria, há prodígio e maravilha naquele meio dos 12. Mas não tinha um que era o traidor. Porque o Senhor não tirou. A Bíblia diz que o Senhor ainda achava esperança na vida de Judas. Mas quando ele chama eles para orar lá naquele jardim, a Bíblia diz que ele vem e dá um cheiro na sua face, um beijo, e trai o seu próprio mestre. Querido, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança. Irmão, você vai ver falha em mim, mas Jesus é aquele que tira a falha e coloca tudo no prumo. Tem pessoas que dizem assim: meu filho, minha filha não tem mais jeito. Isso é uma palavra incorreta. Eu conheço um homem que tem um cheiro suave, que ele dá jeito em tudo. Ele cura câncer, ele cura lepra, ele cura AIDS, ele cura doenças incuráveis em nossas vidas e prepara grandes coisas para a nossa vida. Mas sabe o que acontece, meu pastor? Muitas vezes entramos por essas portas e saímos do mesmo jeito. Aí depois você chega lá fora e diz assim: o culpado foi o Anderson, o culpado foi o grupo Ei, eu vou trazer para você: o culpado foi você que não veio com o espírito de adoração para adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. E a Bíblia vem dizer que Moisés começa a liderar aquele povo no deserto, e o povo começa a sentir sede, o povo começa a sentir fome. A Bíblia diz que o povo começa a sentir, reclamar. A Bíblia diz que o povo começa a chorar. A Bíblia diz que o povo começa a murmurar. A Bíblia diz que o povo começa a trazer todo o velho Egito para o momento que Deus colocou ele no lugar que Deus tinha prometido. E a Bíblia relata para mim que naquele grande dia Jesus fez uma promessa, que ia levar Moisés ao monte, e lá ia trazer a estalba,
E essas placas eram os mandamentos que o povo tinha que seguir. A Bíblia vem dizer que o povo Moisés começa a demorar no monte. A Bíblia diz que quando chega embaixo, o povo começa a interromper Arão e mandar Arão fazer um bezerro de ouro. A Bíblia diz que o povo começa a se corromper naquele exato momento, depois de um milagre maravilhoso diante do Senhor. A Bíblia vem dizer que aquele povo se corrompe diante do nosso Deus. Mas lá de cima, o Senhor fala para Moisés: Moisés, desce, porque o meu povo já adora outro Deus. E a Bíblia diz: quando chega embaixo, o povo está embriagado, o povo está cego espiritualmente. Sabe por quê, querido? Tem muitas dificuldades de nossas vidas, diversidade de nossas vidas. Nós pensamos que Deus não está falando com a gente. Deus fala com a gente, Ele usa então um mendigo no meio da rua para profetizar em nossas vidas, porque Ele vai ser, continua sendo para toda a vida. E a Bíblia diz: quando Moisés desce, está lá o bezerro de ouro. Moisés, como líder daquele povo, ele pega aquelas placas e quebra e destrói o altar de Baal. Querido, nunca troque seu Deus por nada neste mundo. Não existe ouro, não existe prata que venha corromper o nosso Deus. E nem se corrompa, porque Jesus, Ele é o próprio Deus em nossas vidas.